Olá, somos alunos do primeiro ano B e gostaríamos de lhe apresentar o nosso produto final de eixo Interáreas. Durante esse ano letivo, o tema dado para nosso eixo foi Pesquisas em Foco, e como queríamos falar sobre o tópico recente nesse período de quarentena, decidimos pesquisar mais sobre fake news, o que elas são, como surgiram, o perigo para os internautas e também resolvemos investigar a fundo o uso de dados de usuários em redes sociais e suas ações destas para a fake news. Ao nos depararmos com esse lado ameaçador da internet, decidimos aprofundar mais no quesito fake news e segurança digital. Percebemos que esse assunto, por mais que seja divulgado e conhecido pela maioria das pessoas, é ainda um assunto pouco interpretado, ou seja, muitos ainda não percebem o verdadeiro perigo que pode encontrar nas vastas redes de informação. E o nosso objetivo com este documentário é levar a informação escassa a vocês. Hoje nos encontramos em um mundo digitalizado. A cada segundo que se passa, milhões de informações de diversos softwares percorrem o mundo em uma velocidade inimaginável. Essa maravilha tecnológica e portadora de maior parte do conhecimento humano, chamada internet, obviamente se tornou uma necessidade na vida de qualquer pessoa, seja para motivos de lazer, informação, estudo, trabalho ou qualquer outra das quase infinitas possibilidades de que a internet nos oferece. Porém, essa ferramenta, por mais que pareça inofensiva e aconchegante aos nossos olhos, pode não ser tão confiável quanto pensamos. Já parou para pensar nisso? Afinal, será que existe mesmo lei na internet, nas redes sociais que você usa, nos bilhões de sites que existem? Será que a informação passada a você, desde uma simples receita de bolo em um site culinária, até uma notícia urgente em um jornal digital, é realmente confiável? Se você parar para refletir sobre um assunto como esse, passará então a perceber quão frágil é a segurança de informação na internet, principalmente se analisar o que existe de redes sociais. São diversos aplicativos que te conectam a milhares de pessoas ao redor do mundo. Aplicativos esses que podem democraticamente serem utilizados para qualquer um. Em outras palavras, qualquer um posta, comenta, curte o que bem entender nelas. Mas como essas supostas notícias falsas surgiram? Se analisarmos a história das fake news, veremos que elas são muito mais antigas do que imaginamos. Para você ter ideia, há registro de uso das fake news desde os séculos XV e XVI. Essas fake news eram espalhadas através de boatos, cartas e cartazes, com o intuito de derrubar governantes e manchar suas reputações. Um exemplo é o famoso caso do rei espanhol Felipe II, onde inimigos do monarca espalharam notícias de que ele havia morrido vítima de tiros. Essa notícia foi divulgada em Madrid e em outras partes do Reino da Castilha pelos criminosos, e por essa razão era necessário evitar o mais rápido possível que se propagasse para outras partes da Europa. Diante do risco que a soberania do rei enfrentava, imediatamente o monarca teve que acionar toda a máquina burocrática dos correios e da transmissão de mensagens, a fim de chegar o mais rápido possível às áreas que ele considerava conveniente provar que aquela notícia falsa era um boato sem fundamento. Assim, o rei teve que enviar cartas a vários de seus diplomatas pedindo que neutralizassem os rumores e que fizessem vir à tona a verdade em todos os lugares. Seja em séculos passados ou no presente século, as fake news foram usadas em massa como forma de manipulação da opinião pública. E claro, esse processo se tornou ainda mais fácil com a ascensão das redes sociais. Você por acaso se lembra do escândalo de notícias falsas que marcaram as eleições de 2016 nos Estados Unidos e as de 2018 no Brasil? No período destes 2 anos, as fake news cresceram em proporções absurdas. Mas por que nestes 2 anos? Que eram períodos políticos decisivos. Essas armas digitais foram difundidas de forma surreal, seja por sites falsos com manchetes apeladoras, até posts e tweets. Usuários que queriam difundir suas ideologias e opiniões políticas criavam contas e sites falsos com o intuito de atingir a maioria dos internautas. Por consequência, essas notícias acabaram afetando até mesmo outros países, o que acabou abalando a confiabilidade dos leitores e gerando processo entre muitos candidatos, processo envolvendo até mesmo grandes empresas. Mas esse potencial destrutivo e difamável das fake news nas redes sociais tem uma explicação simples. Afinal, diferente dos jornais digitais e blogs pessoais, as redes sociais te conectam a pessoas do mundo inteiro. E os grandes veículos usados para a disseminação de notícias falsas, como Facebook e Twitter, não apresentam a mesma política de restrição e filtragem de posts.
Além da gigantesca maquinação das fake news, outro problema que viria à tona nos anos seguintes seriam os escândalos de roubos de dados sigilosos de usuários, que essas redes sociais realizavam. Sim, é o famoso li e concordo com as políticas de privacidade e uso de dados da comunidade. Aquela solicitação que aparece em seu celular ou computador toda vez que você instala um aplicativo, programa ou se cadastra em alguma rede social. O que nada mais é do que a política de anúncios que compõe a personalização dessas redes sociais para trazer um ambiente mais relevante aos usuários. Usando dados de pesquisa e informações pessoais aos mesmos, algo que para nós pode parecer inofensivo, em teoria, mas é terrível em prática. Quem não se lembra do escândalo de processos envolvendo a empresa Facebook, onde dados de usuários estavam sendo compartilhados de forma indevida a empresas? Mesmo que você não tenha acompanhado a fundo as diversas reportagens que surgiram, você provavelmente deve se lembrar dos testes de personalidade que muitos faziam e compartilhavam no seu perfil no Facebook. Sim, aqueles em que uma montagem com a foto do usuário aparecia a qual chamava atenção por supostamente dizer quem ele seria em uma série de TV, ou até mesmo como seria sua versão do sexo oposto. Exatamente expostos como esses que esses criminosos virtuais furtavam informações de pessoas para fins diversos. Agora faça uma pergunta a si mesmo. Você já tinha utilizado algum aplicativo ou clicando em algum site que oferecia a mesma brincadeira de como seria? Se sim, você sabia quais dados eram coletados durante elas? Você supostamente deve estar com um pressentimento negativo a respeito, pois infelizmente é comum que a maioria dos internautas nem sequer leia as informações que os sites coletam delas. Simplesmente aceitam essa coleta de informações, permitindo acesso à câmera, à localização e à função do aparelho como microfone, armazenamento e entre outros. Embora o conhecimento dos brasileiros acerca de fake news e política de uso de dados personalizados seja alta, há ainda uma certa ignorância e tolerância a respeito disso, pois vivemos em um mundo onde a ansiedade nos faz querer tudo para ontem. Nunca a expressão tempo é dinheiro se fez mais útil que nos dias de hoje. E infelizmente há ainda aqueles que nem sequer sabem o perigo que corre na internet. Mas afinal de contas, o que as redes sociais e o próprio governo vem fazendo para combater as notícias falsas e repensar o uso de dados coletados dos usuários, principalmente no ano atual, onde tivemos muitas mentiras e controvérsias a respeito da pandemia do Covid-19? Primeiro, vamos recapitular que de 2016 para cá, redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e YouTube foram obrigados a instaurarem políticas de restrição e filtragem de posts de usuários. Além disso, todas tiveram que estabelecer configurações claras aos usuários a respeito das permissões de utilização dos mecanismos dos aparelhos. O Facebook, por exemplo, após muitos processos milionários, teve de suspender milhares de contas e páginas, as quais apresentavam notícias sem fundamento, além de remover programas e aplicativos que supostamente colhiam dados de usuários e compartilhavam com diversas empresas. No caso do YouTube, canais tiveram de ser desativados e uma filtragem para conteúdo dos vídeos com base em seu título foi criada, a famosa desmonetização. O WhatsApp hoje ainda estuda instaurar um mecanismo de pesquisa para checar se as informações compartilhadas são reais ou não. Atualmente, existe um projeto de leis contra fake news como o PL 2630/2020, que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, como normas para redes sociais e serviços de mensagem como o WhatsApp, cuja intenção é evitar notícias falsas que possam causar danos individuais ou coletivos e à democracia. Porém, existem aqueles que acreditam que políticas de filtragem e banimento podem, de certa forma, afetar a democracia e liberdade dos usuários. Alguns chegam até mesmo a generalizar o assunto, dizendo que lados políticos podem ser favorecidos em meio a essas leis. Mas também existem aqueles que pensam que elas serão benéficas para a criação de um ambiente mais confiável entre as redes sociais. E você, o que pensa a respeito? Será que essas políticas de restrição realmente serão úteis e benéficas? Ou será que elas afetarão de forma negativa a liberdade de expressão dos usuários? A fake news e as indiferenças quanto à política de uso de dados pode causar altos danos e prejuízos a diversas pessoas e a instituições. Afinal, no âmbito digital, se você não paga por um produto, então o produto é você. Devemos ficar atentos como que lidamos na internet e aos aplicativos que utilizamos.
Afinal, se vale muito a pena checar as informações que recebemos, se são verdadeiras ou não, e lermos aos contratos de licença que os aplicativos nos solicitam, do que em um futuro próximo sermos manipulados e termos nossas informações e dados vendidos. Nós agradecemos a sua atenção e desde que já pedimos que alerte as pessoas que convivem com você a respeito deste assunto. Afinal, querendo ou não, a internet é parcialmente um mundo sem leis e nunca de maneira alguma devemos fechar os nossos olhos a abuso de aplicativos, sites e redes sociais.